A Liga dos Campeões continua a surpreender, discutimos a eliminação, as quartas de final na Liga Europa também nos aguardam com alguns confrontos acirrados. Erling Haaland quer ir para o Real Madrid. E no jogo da Série A aconteceu uma loucura tão grande que eu garanto que vocês nunca viram algo assim. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é a dose de futebol e a seleção quente das notícias mais interessantes até o momento. Certifique-se de dar o seu like real. Apenas os seus 5.000 polegares para cima são a garantia de que lançaremos um novo vídeo amanhã. Bem, seguindo a nossa boa tradição, desejo-lhe um apetite agradável e uma boa visualização. Logo após o jogo com o Real Madrid, esperávamos críticas a Guardiola, e a crítica foi justificada. O Manchester City dele estava tão desorganizado que não apenas o Real, mas até mesmo um time mediano da La Liga espanhola poderia lidar facilmente com ele. Após o jogo, muitos se perguntaram se o Manchester City realmente precisa que Pep continue como técnico da equipe. Guardiola afirmou na última entrevista que não tem planos de sair. Se você viu o episódio mais recente de Premonição, está a par de tudo. Ele quer reformular o time, e isso é uma meta louvável, considerando quantos problemas ele teve nesta temporada. Porém, é provável que a liderança já esteja questionando a decisão de renovar o contrato com o catalão, segundo relatos da mídia espanhola. Eles dizem que os cidadãos começaram a considerar seriamente a demissão de Guardiola após a derrota para o Real, e até sabem quem o substituirá. Este mesmo treinador foi recentemente rejeitado pelos cidadãos da capital espanhola. Não é o Xabi Alonso, mas o treinador do Bayern também serviria. No entanto, agora estamos falando sobre o treinador Bormut Andani. Não faz sentido nem contar aos fãs da IPL sobre este treinador, eles sabem muito bem o quão forte é a equipe de Iraolu agora. Se alguém não está acompanhando a Premier League, primeiramente, sinto muito por você. Em segundo lugar, então. Nesta fase, Bormut é considerado um dos candidatos a se classificar para a Liga dos Campeões. Tudo graças ao seu treinador espanhol. Raul dá aos jogadores muita liberdade de ação, dizendo-lhes nos treinos que precisam aproveitar o futebol. Tal abordagem atípica, como você vê, dá frutos. Mas essa filosofia poderia se aplicar ao Real, que quase sempre joga por instinto, e de forma alguma ao Manchester City na era pós-Guardiola. Tudo se resume ao treinador catalão, pois ele é dogmático até a medula. Tudo deve ser aperfeiçoado, estruturado e trabalhado para ele. Ele é um treinador flexível, que está sempre se desenvolvendo, dedicando muito tempo ao desenvolvimento dos jogadores e à elaboração de várias táticas durante os treinos. Isso difere da filosofia de Iraola, que inicia os treinos dizendo: aproveitem, rapazes, só vivemos uma vez. Talvez como treinador do Manchester City ele não seja ruim, mas ele nunca será um sucessor de Guardiola. Na ponte de treinadores de muitos grandes clubes ingleses, mudanças podem ocorrer já neste verão. Não apenas o Manchester City está considerando uma mudança de treinador, mas tais pensamentos também visitam a liderança de outras equipes de topo. Em um dos episódios recentes, por exemplo, eu falei sobre a situação com outro grande clube de Manchester, se ainda podemos chamá-lo assim, claro. De qualquer forma, não houve movimentos, no caso de Ruben Morima. A única coisa é que os bookmakers reduziram as odds para a demissão do treinador português. Agora você pode apostar nesse resultado com odds de 3. Porém, surgiram informações sobre o futuro de Enka Moreski. Sim, as coisas também não são tão claras para ele. Chelsea tem tido resultados decepcionantes nos últimos meses. E a liderança dos aposentados não se destaca por sua consistência. Um de seus representantes disse que está esperando pelo técnico italiano. Estamos muito otimistas sobre a parte restante da temporada e como tudo isso vai acabar. Moresco tem 100% de chance de continuar como técnico até o fim da temporada, afirmou um diretor do clube. Você se confundiu com a última frase do funcionário? E o que acontecerá a seguir? Eles o demitirão, apesar dos bons resultados, e já colocarão o novo Bedolago no assento de treinador do Chelsea. Passamos por isso com Maurício Pochettino. Mas agora podemos estar quase certos de que não haverá uma mudança de treinador em Londres, pelo menos por alguns meses. Isso se aplica à parte azul da capital inglesa. Afinal, onde a linha branca do coração passa, o treinador pode muito bem mudar. Apesar de todos os obstáculos que a equipe de Ange Postecoglou teve que enfrentar nesta temporada, a paciência da liderança é ilimitada. As próximas derrotas podem forçar os gerentes a mostrar a porta para o australiano.
O portal relata que, em caso de extrema necessidade, eles recorrerão ao mesmo treinador Bournemouth para que ele venha salvar o Tottenham de uma grande vergonha. Como você pode ver, este especialista espanhol está diretamente na berlinda. Há cerca de um ano, Roberto De Zerbi, ex-treinador do Brighton, tinha a mesma popularidade. Ele foi desejado por Bayern, Barcelona e muitos outros grandes europeus, mas então ele inesperadamente assinou um contrato com o Marseille. Isso veio à mente por algum motivo. Erling Haaland provavelmente está insatisfeito com a situação atual no Manchester City. O norueguês está acostumado com vitórias, gols e troféus, e o City nesta temporada quebrou o recorde anti de Pep Guardiola em número de derrotas em uma temporada. E provavelmente ficará sem o título a menos que vença a Copa da Inglaterra. O fraco desempenho da equipe reflete-se também nos resultados da Holanda, que mal consegue se manter sem o apoio dos parceiros. Ao que tudo indica, a bota de ouro da Premier League, nesta temporada, irá para Mohamed Salah e não para o Terminator da Noruega. Viking recentemente assinou um contrato de longo prazo com o Manchester City, mas os agentes do atacante já criaram rotas de saída de Manchester. Segundo informações, o atacante pode sair da equipe sem quaisquer obstáculos se o City não se classificar para a Liga dos Campeões. Neste caso, sua cláusula provavelmente se tornará menor ou parecerá menor. Insiders discordam. Alguns afirmam que no acordo de Erling não há cláusulas perpétuas, escrevendo que Erling sonha em jogar pelo Barcelona. John Laporta quer comemorar o retorno ao Camp Nou em grande estilo. Mas eu acredito mais que o Blaugrana assinará com Neymar do que com a Holanda, e Erling pode muito bem acabar no Real Madrid. De acordo com Todd Fichais, a Holanda se tornará o principal alvo do Real se eles venderem Vinícius para a Arábia Saudita. E como você se lembra, as chances de Vini fazer a mudança para o leste são incrivelmente altas para um jogador desse nível. Ademais, descobriu-se que o próprio Haaland sonha em jogar pelo Real. O ex-jogador do Madrid e seu ex-diretor esportivo Predrag Mijatovic afirmou: "Acredito que Haaland vai jogar pelo Real. Isso vai acontecer." Erling não disse publicamente, mas eu sei que ele gostaria de jogar pelo clube de Madrid. Não pergunte como sei disso. Se você perguntar a ele sobre a possibilidade de se transferir para o Real, eu não acho que ele teria dúvidas. Se o próprio Haaland realmente quer ir para Madrid, isso facilita as coisas, e Mbappé não seria contra. Claro, parece que ele se acostumou a jogar no centro do ataque, mas ele ainda se sentirá confortável na ala. Mohamed Salah está a caminho de sua primeira bola de ouro na carreira. Cada partida se transforma em um show, transformando momentos incríveis em gols ou assistências. Salah é o favorito na Copa do Mundo da Associação de Países de Língua, com 24 gols marcados pelo egípcio. Para comparação, os outros 5 atacantes vermelhos juntos marcaram 26 gols. Recentemente, Salah tornou-se o 5º jogador na história a marcar 15 ou mais gols e fornecer 15 ou mais assistências em uma temporada da Associação de Países de Língua. E ainda resta 1/3 da temporada. Mas para o ZM não bastam prémios individuais, mas também conquistas. Felizmente para Salah, o Liverpool é o favorito na luta pelo título da Premier League e da Liga dos Campeões. Algumas casas de apostas dão ao Liverpool e ao Real Madrid chances iguais, enquanto outras destacam os Reds como o principal candidato. A vitória na Liga dos Campeões é extremamente importante para a vitória na nomeação para a Bola de Ouro. 13 dos últimos 18 vencedores da Bola de Ouro venceram a Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo. Obviamente, Salah realmente quer ganhar a Bola de Ouro e se tornar o primeiro jogador árabe da África ou do Oriente Médio a levantar o prêmio e o primeiro africano em 30 anos. Porém, a mudança para o Arábia Saudita encerraria as chances de Mohamed conquistar o cobiçado título. E isso favorece o Liverpool. Nas negociações do contrato, Wenger tem sugerido há muito tempo ao clube que é hora de assinar o acordo. A liderança não quer perder um jogador desse nível. Parece que as partes ainda chegarão a um acordo. 32 anos. Considerando como ele se cuida, ele é capaz de jogar em alto nível por mais algumas temporadas. O Liverpool ainda busca um substituto para ele. Os Scousers precisam de outro atacante nato, que marca mesmo quando o time não joga bem. Ademola Lookman e Gianpiero Gasperini discutiram recentemente. Para o Liverpool, esta é uma ótima chance de contratar um atacante de elite com desconto. Segundo a publicação, Todd Fichahi e Merseyside têm grande interesse em comprar Lookman. A última transferência da Série A foi mais ou menos, mas o Liverpool investiu muito pouco, então seria um pecado reclamar. No caso de Lookman, terá que dar à Atalanta um dinheiro mais sério, mas o atacante vale a pena.
Jude Bellingham não é o único afetado pelo julgamento. Cristiano Ronaldo nem sempre está feliz com as decisões dos árbitros, especialmente quando sua equipe perde, como na última partida contra o Al Ittihad. De fato, vale a pena dizer que a equipe do português não teve muita sorte naquele jogo. Ela realmente dominou durante quase todo o tempo principal. Mas, de alguma forma, o adversário conseguiu marcar gols, enquanto o Al Nassr, por outro lado, não conseguiu aproveitar suas chances. Aconteceu que até o 80º minuto tudo estava bem. A equipe de Ronaldo venceu por 2-1, tendo uma vantagem significativa no jogo sobre o adversário. E então, tudo mudou drasticamente. Primeiro, o defensor Al Nassr marcou um gol contra, depois Wijnaldum, que joga pelo Al Ittihad, realizou a saída. E como a cereja no topo do bolo trágico, foi a expulsão de John Duran. Não está claro por que o atacante do Al Nassr bateu na cabeça de um dos jogadores do Al Ittihad, que caiu em convulsões dolorosas. Por algum motivo, o árbitro decidiu agradar os proprietários e mostrar a Duran um cartão vermelho direto. Depois disso, o capitão da equipe não aguentou os nervos. Ronaldo ficou muito irritado e foi expressar suas reclamações ao árbitro reserva. Ele parecia à beira de um colapso nervoso. Para ver as emoções de Ronaldo, acesse nosso canal no Telegram. O link está na descrição e no comentário fixado. Inscreva-se. Já temos quase 50 mil. Não se surpreenda com o comportamento de Cristiano Ronaldo. Ele raramente aceita derrotas calmamente, especialmente quando não marca gols. E neste jogo, o português não marcou nenhum gol. Além disso, um chute ruim foi dado na terceira bola perdida. Tudo aqui é justificado. Vale ressaltar que os árbitros não puniram o português, apesar de sua visível indisciplina. Continuando os paralelos com a situação de Jude Bellingham para a equipe de Ronaldo, tudo é triste. Nesta temporada, como nas anteriores, ela já se posicionou abaixo da terceira linha e não vai competir pelo troféu. Já não restam muitos jogos até o final do campeonato. Milan nomeou Paulo Fonseca como treinador, um bom treinador, capaz de trabalhar com jovens e jogadores promissores. O português promoveu jovens de Lille e levou o clube à Liga dos Campeões, mas por algum motivo foi para o problemático Milan sob sua atual gestão. Fonseca transformou o desamparado Reinders de Ascherberg em um confiável defensor e importante jogador defensivo como o ala Gabio Lavochkin. Com Fonseca, a equipe finalmente começou a ter seu próprio estilo. Mas a desconfiança da liderança, o tempo limitado e as más relações com os recentes líderes da equipe, como Theo e Ilya Primei, parecem ser um problema. Fonseca foi expulso de Milão como uma vergonha. O substituto de Fonseca, Kanzaisao, fez uma limpeza imediata, se despedindo de Marata, Calabria, Okaforom e outros jogadores. Mas eles assinaram com Zao Felcha, afinal, eles já tinham Lentiai na imprensa e Rafa Leao, que é um incômodo na vida. Se com Fonseca havia pelo menos um plano e direção visíveis para o desenvolvimento da equipe, com Kanzaisao, tudo o que se pode ver até agora é pura desordem e nada mais. Mas já passou tempo suficiente para que Sérgio pudesse mostrar a base, a fundação do projeto. Mas não há nada parecido. E agora, o Milan foi eliminado da Liga dos Campeões de forma vergonhosa. Ele supera o Feyenoord em crise em todos os aspectos. O Feyenoord enfrenta desfalques, incluindo jogadores importantes, mas o Milan não soube aproveitar a situação. Simplesmente um pesadelo. De acordo com a Milan Press, a liderança do Rossoneri está insatisfeita com o desempenho da equipe no final da ISAU. A entrada no top 8 era muito importante para a equipe, pelo menos do ponto de vista econômico. Em geral, a mesma história que a Juventus. No caso de o Milan não se classificar para a Liga dos Campeões, na próxima temporada, Conceição será dispensado e Maurizio Sarri será nomeado em seu lugar. A probabilidade de o italiano ser convidado será especialmente alta se o novo diretor técnico Diavolov, em vez de Geoffrey Moncado, se tornar o notoriamente conhecido Fabio Paratici, que os milanistas estão tentando enrolar. Sarri tem uma vasta experiência. Além disso, ele sabe trabalhar mesmo em condições difíceis. E pelo menos o Milan terá seu próprio estilo com ele. Ferran Torres é sem dúvida um personagem surpreendente. Ferran parece ter problemas de confiança, frequentemente desaparecendo em posições avançadas e se tornando irreconhecível em alguns jogos. Parece que ele foi substituído por uma cópia com habilidades técnicas reduzidas. E Torozu é frequentemente culpado pela execução. Muitos fãs de Barzi o veem como um torcedor do Manchester, e para isso como um meme ambulante, seja para Antony ou Maguire. Harry parece ter sido finalmente respeitado. Simultaneamente, Ferran nunca temeu a competição. Lamine Yamal gostaria que os jogadores do Barcelona tivessem a mesma mentalidade de Torosa.
Em geral, o jogador de oposição em Barça Torozu tem que ser o nono reserva, caso Lewandowski se machuque. Robert precisará de um descanso, Ferran dá conta do recado. Ele tem marcado tantos gols recentemente que Hansi Flick deveria começar a pensar: a Espanha não deveria ser a principal atacante? Torres Dico é um jogador útil. Mesmo que ele não marque, ele é esforçado, trabalha muito na pressão, volta para a defesa. Em um bom dia, ele é simplesmente lindo. Chelsea se interessou por Ferran e seus recentes sucessos. Segundo o Fichais, o azul está disposto a pagar cerca de 30 milhões de euros pelo jogador espanhol. Torres já tem experiência jogando na valor presente líquido, ele ainda é jovem e se encaixa estilisticamente em Moresque. Embora o dueto com Jackson seja divertido, considerando a caricatura de ambos os personagens e os bloqueios inexplicáveis na garganta dos outros. O Barça vai precisar do dinheiro da venda de Ferran. No verão, os catalães planejam comprar um novo ala esquerdo. A mesma publicação Fichages escreve que Hansi Flick gostaria de convidar Jeremy Doku do Manchester City. Os ataques do Barça agora são principalmente voltados para trabalhar no espaço, e Doku está quebrando nele. Velocidade e técnica decidem, junto com o Lamine Yamal. Será uma combinação o que é necessário. Ontem aconteceu a primeira oitava final da Liga dos Campeões. É hora de discuti-la. Paris Saint-Germain jogará contra o Liverpool. Como um fã dos vermelhos, é decepcionante que a equipe tenha feito uma seleção de grupo tão forte e ainda assim tenha caído na primeira rodada dos playoffs. Sim, claro, se o Liverpool quer ganhar a Liga dos Campeões, deve derrotar todos sem discussão. E não deve importar contra quem eles jogam. Mas na realidade não é assim. No futebol, várias coisas são decididas pela sorte, principalmente em playoffs curtos da Liga dos Campeões. E não queremos tentar a sorte mais uma vez. Se em jogos contra qualquer Finvordo ou Lille, os olheiros poderiam mudar o curso do jogo devido à qualidade do jogo. Mesmo na maioria dos cenários quadrados, tudo pode ser decidido com o passageiro por acaso. Pênalti, um erro de juiz, uma falta mal sucedida para um cartão vermelho. Em outras palavras, qualquer microepisódio contra o passageiro atual que assumiu alguma forma fantástica e mostra um futebol brilhante, completamente fora dos padrões de Henrique, simplesmente não pode dar errado. Mas, veja bem, é impossível controlar tudo, e algum pequeno detalhe no final pode eliminar uma das equipes. Mas definitivamente veremos dois grandes jogos. Mal posso esperar para ver como Slot e Henrique vão se adaptar um ao outro. O Bruges surpreendeu ao vencer a Atalanta. Agora, os belgas enfrentarão o Aston Villa. O favorito é óbvio, mas a partida promete ser interessante. Para os belgas avançarem, eles precisarão de duas performances de Simon Minjol no nível que ele mostrou contra Bérgamo. Talvez alguém já esteja cansado dos confrontos entre Real Madrid e Atlético de Madrid, mas as equipes duelarão novamente. E ainda tem o azarão, lei complementar. Parece que os rapazes de Simeone são capazes de vencer qualquer um, mas os jogos contra os eslovenos caem no pior momento da temporada com um calendário exaustivo. Será difícil. Especialmente considerando que Simeone nunca passou pelo Clube Real na Liga dos Campeões e foi eliminado por Carlo Ancelotti 5 vezes. Apenas pense nisso. A partida entre PSV e Arsenal parece previsível. Mesmo se Bukayo Saka não estiver em forma, os canhões devem ser capazes de lidar facilmente com um adversário brilhante, mas mais fraco. O PSV, é claro, é capaz de surpreender, mas Arteta e seu Banta são muito cautelosos para subestimar o adversário. 2 vezes. Benfica vai se enfrentar com Barcelona, mais do que óbvio. Mas se um jogador fizer a mesma jogada que no jogo de equipe, na fase de grupos, quem sabe o que vai acontecer? Os águias habilmente exploraram as vulnerabilidades do Barça e usaram completamente os diagonais para sair da pressão. Em Barcelona é crucial manter o foco. Veremos o que eles alcançarão. Borussia Dortmund contra Lille é um par muito igual. Com o que exatamente? Os abelhas estão um pouco revigorados, mas ainda instáveis. O treinador do Lille, Bruno Genesio, tem o dom de desmontar o adversário peça por peça e elaborar um plano que atinge o máximo de pontos fracos do inimigo. E eu apostaria mais na vitória do Lille. O Borussia tem muitos pontos fracos. De qualquer forma, a experiência do Dortmund na Champions pode ser decisiva, já que Schmeichel é um pouco superior. A Baviera enfrentará o Bayern novamente, desta vez pela Liga dos Campeões. No primeiro encontro da temporada, Xabi Alonso limitou com sucesso o adversário, resultando em um empate tranquilo de 1-1. Posteriormente, os farmacêuticos eliminaram os muniquenses da Copa, vencendo por uma margem mínima, com a ajuda de um erro de Manuel Neuer. Recentemente, na Bundesliga, o Bayern superou a Bavária.
Apesar do empate sem gols, na Bavária eles certamente estavam satisfeitos. Dessa forma, pelo jogo apresentado, os vermelhos só se salvaram por um milagre. No campo, só se via uma equipe. O Bayern criou várias chances, mas a bola não quis entrar. Geralmente, eu apostaria na vitória dos farmacêuticos. Alonso aparenta ser um técnico mais sagaz que Kompany. Feyenoord não teve sorte de enfrentar o Inter. De qualquer forma, os torcedores do Feyenoord não teriam muita esperança em jogos contra qualquer time neste estádio, mesmo contra Bruges, PSV, Lille, Benfica ou Borussia. Feyenoord está indo em um 8, em estado de desordem e com um laser cheio. Mas vamos ver como Robin van Persie, que foi oficialmente nomeado como o treinador principal, vai lidar com esse desafio. E o que ele representa em si mesmo no papel de um treinador? Também falaremos sobre a Liga Europa. Roma e Atlético de Bilbao se enfrentarão 1 contra 1. Para mim, é uma dupla imprevisível. Ambos possuem experiência significativa em competições europeias, um treinador capaz e muito talento. Pessoalmente, vou assistir pelo menos por causa do confronto entre os mágicos Owen Sanz e Paulo Dybala. Fenerbahçe Mourinho caiu no Rangers escocês. Acho que Mauro deve se sair bem pelo menos por causa da continuação épica. Afinal, se ele passar, pode encontrar velhos conhecidos como Roma, Manchester United ou Tottenham. Lyon vai jogar contra o FCSB Tkachi da Romênia. Fonseca deve lidar com isso sem dor de cabeça desnecessária. O vizinho vai encarar o Manchester, os dois times em crise, mas o United é de outro nível. Mas não ficarei surpreso se os diabos fugirem dos bascos, isso seria muito ao estilo dos Mancunians. Até o supercomputador Opta concorda. As chances de vitória do Sociedad na LE após a derrota aumentaram em 3%. O simpático Eze jogará contra o Tottenham. Não é tão chato quanto você pensa. AS derrotou Galatasaray, lidou com Roma, marcou 2 gols. O Ajax superou o Fenerbahçe Chamorini, garantindo o segundo lugar. O Tottenham tem dificuldades contra equipes que jogam no contra-ataque. Budaglin enfrentou o Olympiacos Pressing Mendelebar contra o super-atacante projeto norueguês. Serão muitos gols. Ladza teve sorte ao conseguir uma vitória apertada. Agora os Eagles estão em forma, duvido que os checos brilhem. Sobre a Liga da Conferência, só se pode dizer que o Chelsea conseguiu, mesmo sem isso, entrar no torneio mais fácil para si e ainda cair na rede fácil para enfrentar o Forte Betis e Fiorentina. A menos que seja na final, mas o caminho até lá deve ser tão fácil que num samaresco pode seguir colocando o time reserva. Na verdade, o Chelsea na Liga da Conferência parece alguém que trouxe bacia para uma briga de crianças. Sério, 100%. Na semifinal da Eurocup contra o Pensov, alguém da quarteto Pafos, Jur, Gordon, Borots, Bonia, Luka ou Rapid vai jogar. Se o Chelsea conseguir chegar à final, Penzev vai provocar até a segunda vinda. E quando o vídeo já estava indo para o ouro, veio a notícia selvagem da Itália. Por isso, pegue a caixa de bônus. Dines tranquilamente ultrapassou Lesha, mas após tal vitória, o espírito de luta caiu para o fundo. E tudo graças a Lorenzo Lucchi. Diniz ganhou um pênalti, e Luka, que queria muito marcar seu 10º gol no campeonato, pegou a bola, colocou-a na marca e se aproximou. Mas o cobrador oficial de pênaltis da equipe, Toven, já havia tomado seu lugar. Preparando-se para o chute, Hovbeck e Udinese se aproximaram de Luka e gentilmente pediram que ele passasse a bola para Toven. Mas Lorenzo recusava-se a concordar. Bivol, um defensor, autoridade e líder, veio correndo e começou a repreender Luka dizendo: "O que você está fazendo? Você perdeu completamente o medo." Mas Lorenzo também é forte, não se pode assustá-lo facilmente com força. Além de ser 2 metros de altura, ele também é largo. Alguém tentou tirar a bola das costas dele, mas não conseguiu. Começaram a gritar com Luka do banco de reservas. Todo o time de treinadores se levantou. Inútil, o jogador de futebol era inabalável. Os jogadores do Lec já estavam tentando convencer Lorenzo a passar a bola para os parceiros para que a partida continuasse. E ainda assim, Luka insistia no seu. O árbitro pediu gentilmente que Lorenzo entregasse a bola. Como não adiantou, deu um cartão amarelo a Luka. No final, Lorenzo venceu. Todos acenaram para ele, até Tovan, e ele desistiu. Luka se aproximou do ponto e, apesar de toda a pressão, marcou e comemorou sozinho. Nenhum colega de equipe quis lidar com ele. 3 minutos depois, Luka foi substituído. No 36º minuto, ele ainda fez uma cara de surpresa. Realmente, quem poderia pensar que o treinador não te deixaria em campo depois de tal vergonha? Precisa dizer que Luka agora vai passar o resto da temporada no banco e que ele será vendido no verão? Não sei se é possível se redimir após um constrangimento tão grande. Sim, vimos algo semelhante, por exemplo, no Chelsea na temporada passada.
Mas para que um jogador estrague tudo e esteja quase pronto para brigar por um pênalti contra parceiros, colegas, juízes e a equipe técnica, eu nunca vi isso antes. Nunca vi um comportamento tão palhaço de um jogador de futebol. Bem, eu recomendo assistir à revisão deste jogo e o nível proibido de egoísmo de Lorenzo em nosso canal de TV. O link está na descrição e nos comentários fixados. E para hoje, para aqueles que vieram exclusivamente para as notícias do mundo do futebol, é tudo. Bem, para os outros, respostas aos comentários. Andrei Stepanov pergunta: por que o filme Gladiador é ruim? Tudo bem? Concordo que a palavra ruim é bastante dura. Bem, talvez para mim, como historiador por formação, foi difícil assistir a tanta bobagem que meu, aliás, muito amado Ridley Scott, criou neste filme. Não sei a trama, é um sonho a uma temperatura de 39. Só um diretor de Hollywood poderia imaginar um general romano como um escravo gladiador. E o tema do incesto na família do imperador é raramente abordado. Seria melhor se Hollywood explorasse mais o tema do Portable Document Format, que é muito evitado por algum motivo. Tecnicamente, o bazar é zero. O filme foi bem feito, mas Scott tem obras mais magistrais. Não vejo nada de espetacular neste cinema, não vejo nada que este filme tenha dado à indústria cinematográfica. É um cinema leve e divertido com bolas e sandálias. Provavelmente é real. Mostrar aos jogadores de futebol cortes motivacionais. Isso é o máximo que um gladiador pode dar. Vazur Sodva. Kirill, qual a sua opinião sobre o novo formato da Liga dos Campeões? Você acha que o antigo formato pode ser restaurado? Agradecido antecipadamente, obrigado pela pergunta. O futebol precisa de atualizações, e o novo formato da Liga dos Campeões é interessante. Na última rodada da fase de grupos, vimos uma Liga dos Campeões interessante, com muitos jogos, resultados imprevisíveis e intriga até o último minuto. Acho que o antigo formato já se desgastou. Precisamos avançar para o futuro. Vamos lá. Jogue. Qual sua previsão para esta Liga dos Campeões? O Barcelona tem chances de chegar à final e vencer após 10 anos. Eles estão mostrando um bom futebol agora. Escuta, a Liga dos Campeões é aleatória, em geral, todos os torneios de mata-mata, os torneios de mata-mata curtos são aleatórios. É por isso que eu quero tanto que a Superliga veja a luz do dia, quando todos jogam contra todos. E realmente podemos entender qual é a melhor equipe. O Barcelona pode ganhar a Liga dos Campeões? Claro que pode, mas atualmente todos podem. Obrigado pelas suas perguntas. Se você gostou deste formato, deixe novos comentários. Eu definitivamente escolherei alguns dos mais interessantes e responderei a eles no próximo episódio. Bem, meu nome é Kirill Kast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e Johandi, amigos.